Dick York. O verdadeiro motivo por trás de sua saída repentina de A Feiticeira. Na icônica sitcom dos anos 1960, A Feiticeira, Dick York interpretava Darren Stephens, o marido mortal que vivia as situações hilárias e mágicas ao lado de Samantha, sua esposa bruxa. No entanto, durante a sexta temporada da série, algo inesperado aconteceu. Dick York foi subitamente substituído por Dick Sargent, no papel de Darren Stephens. Essa mudança abrupta pegou os fãs de surpresa, especialmente porque nenhuma explicação foi dada na história ou nos bastidores. Com a troca do ator, começaram a surgir especulações sobre os motivos da saída de York. Muitos acreditavam que ele poderia ter tido problemas com a emissora, desentendimentos com o elenco ou discordâncias com os criadores da série. Por anos, a verdade por trás da saída de Dick York de A Feiticeira permaneceu oculta do público. No entanto, os reais motivos eram muito mais humanos e emocionais, algo que refletia o próprio personagem Darren. Segundo o próprio Dick York, o momento crucial que levou à sua saída ocorreu anos antes, durante a filmagem do filme Corda de Areia, They Came to Cordura. Durante uma cena ao lado de Gary Cooper, York sofreu uma grave lesão nas costas. A cena envolvia empurrar uma drezina, carro manual de trilho, mas, inesperadamente, um dos figurantes que estava na base da drezina segurou a barra que York estava movendo, causando uma tensão brusca e um grave ferimento. Essa lesão crônica afetou York pelo resto de sua vida, e mesmo durante as gravações de A Feiticeira, ele enfrentava dores constantes. Eventualmente, sua saúde deteriorou a ponto de ele não conseguir continuar trabalhando, levando à sua saída definitiva da série. A história de Dick York é um lembrete poderoso dos desafios enfrentados por artistas que, mesmo em meio a problemas pessoais ou físicos, se dedicam a entreter o público com seu talento. Essa ação inesperada resultou em uma tensão súbita e severa nos músculos das costas de Dick York, levando ao rompimento dos mesmos. O incidente causou dores excruciantes e desencadeou uma série de eventos que impactariam profundamente sua vida. York descreveu o ocorrido em uma entrevista publicada na revista Film Facts em 1992, afirmando: "Em vez de levantar o peso esperado, eu estava, de repente, levantando todo o peso daquele homem da plataforma, cerca de 180 libras, aproximadamente 81 quilos. Os músculos ao longo do lado direito das minhas costas rasgaram. Eles simplesmente romperam." A lesão de York não apenas causou dores intensas, mas também deu início a um ciclo de uso de analgésicos para gerenciar o desconforto. Infelizmente, essa dependência de medicamentos evoluiu para um vício que teve um impacto significativo em sua carreira. Apesar das dores e da dependência crescente, York continuou trabalhando, mas isso acabou afetando sua capacidade de interpretar Darren Stephens em A Feiticeira. A carreira de Dick York na televisão começou a ganhar força no início dos anos 1960. Ele participou de vários programas populares como Os Intocáveis, 1960, Dr. Kildare, 1961, Rota 66, 1963, e teve uma participação estendida em Rawhide entre 1961 e 1963. Esses primeiros papéis ajudaram a consolidar sua presença na indústria. Porém, foi em 1964 que ele conquistou o papel que o tornaria eternamente conhecido, Darren Stephens, na adorada sitcom A Feiticeira. Em A Feiticeira, que foi ao ar de 1964 a 1969, Dick York interpretou Darren Stephens, o marido mortal de Samantha, personagem da bruxa vivida por Elizabeth Montgomery. O show girava em torno das aventuras de Samantha e sua excêntrica família mágica, incluindo sua ácida sogra, Endora, interpretada por Agnes Moorehead, que odiava mortais.
A Feiticeira rapidamente se tornou um sucesso de audiência, garantindo a York um salário estável e fazendo dele um nome conhecido em todos os lares americanos. Durante seu tempo no programa, no entanto, Dick York lutava secretamente contra uma grave e crônica lesão nas costas, resultado de um incidente durante as filmagens de Cordura. Essa lesão causava dores persistentes e desconforto físico. Para lidar com a dor, ele passou a depender cada vez mais de analgésicos prescritos. Em uma entrevista à revista People em 1989, York revelou a extensão de sua luta, explicando: "Eu tinha uma prancha no meu trailer onde eu me deitava para me esticar. E no set, a equipe me ajudava. Sempre havia alguém do outro lado de uma porta para abri-la caso fosse pesada demais para mim." Embora York enfatizasse que evitava tomar medicamentos enquanto trabalhava, sua dependência de remédios prescritos, incluindo codeína, relaxantes musculares e pílulas para dormir, aumentou gradualmente. Em 1968, ele desenvolveu uma dependência total. Esse vício acabou tendo um impacto devastador em sua saúde. Em 1969, no set de A Feiticeira, Dick York desmaiou e precisou ser hospitalizado. Foi nesse momento que ele percebeu que não poderia mais continuar trabalhando na série devido à sua condição física debilitada e à dependência de analgésicos. Os produtores de A Feiticeira tomaram a difícil decisão de escalar outro ator para o papel de Darren Stephens. Dick Sargent foi escolhido para substituir Dick York nas temporadas 6, 7 e 8 do programa, que terminou em 1972. Durante esse período desafiador, a única declaração pública de Dick York sobre sua saída da série foi para o jornal The Sacramento Bee em março de 1969. Ele expressou gratidão e mencionou que não guardava ressentimentos, dizendo: 5 anos como marido de Liz em A Feiticeira. Não guardo ressentimentos. Só quero uma chance de fazer outros papéis no teatro e no cinema. Essa declaração refletia o desejo de Dick York de continuar sua carreira de ator, apesar dos problemas de saúde e da dependência. Após sua saída de A Feiticeira, e com o agravamento de suas questões de saúde e vício, a vida de York tomou um rumo difícil. Ele continuou a depender de medicamentos para controlar a dor até 1971, quando tomou a corajosa decisão de abandonar os remédios de forma abrupta. No entanto, nesse ponto, sua carreira já havia sofrido um declínio devido à sua ausência da televisão. A situação financeira de Dick York e sua família também se tornou desafiadora. Para sobreviver, eles precisaram recorrer à assistência social, cheques de desemprego e trabalhos temporários ao longo da década seguinte. Essas dificuldades financeiras somaram-se aos desafios já enfrentados. No início dos anos 1980, York conseguiu papéis menores em séries de TV como Simon e Fantasy Island. Essas foram suas únicas outras participações como ator e marcaram um retorno modesto à indústria. Com o passar dos anos, a saúde de York continuou a piorar. Quando ele e sua família se mudaram para Rockford, Michigan, em 1986, ele já sofria de enfisema pulmonar devido ao hábito de fumar 3 maços de cigarro por dia. A dependência de um cilindro de oxigênio para respirar passou a fazer parte de sua rotina diária. Apesar de suas próprias dificuldades, Dick York dedicou grande parte de seus últimos anos a ajudar os sem-teto nos Estados Unidos. Ele sentia uma conexão profunda com essa causa, possivelmente por conta de suas experiências durante a Grande Depressão. Ele se esforçou para conscientizar as pessoas e oferecer suporte aos sem-teto, usando sua influência para uma causa social significativa. Tragicamente, os problemas de saúde e os desafios pessoais de Dick York acabaram pesando. Ele faleceu em 20 de fevereiro de 1992, aos 63 anos.
Sua história de vida é um testemunho de resiliência e compaixão, mostrando como alguém pode enfrentar adversidades pessoais e ainda trabalhar para causar um impacto positivo na vida de outras pessoas. Elizabeth Montgomery estava pronta para se aposentar antes de começar a gravação de A Feiticeira. Antes do início da produção de A Feiticeira, Elizabeth Montgomery, que interpretou a icônica personagem Samantha, estava em um momento decisivo de sua carreira. Na verdade, ela chegou a cogitar abandonar a atuação completamente. Foi revelado que Elizabeth havia manifestado o desejo de deixar a carreira antes mesmo de começar as filmagens da série. No entanto, foi seu marido, Bill Asher, quem a incentivou a não desistir. Ele acreditava em seu talento e a aconselhou a continuar. De acordo com William Pilato, que trabalhou na série, Montgomery tinha uma relação ambivalente com a atuação, marcada por uma dinâmica de amor e ódio. Essa ambivalência permitiu que ela fosse seletiva com os papéis que escolheu após o término de A Feiticeira. Como resultado, Elizabeth ficou conhecida como a rainha dos filmes para TV, devido ao sucesso que alcançou nesse formato. Pilato também revelou detalhes sobre a dinâmica entre os membros do elenco. Ele afirmou que Dick York, que interpretava o marido de Samantha, Darren Stephens, desenvolveu fortes sentimentos por Elizabeth Montgomery. Na verdade, dizia-se que York estava apaixonado por Elizabeth. No entanto, ela já era casada com Bill Asher, produtor da série, o que poderia ter criado uma situação desconfortável nos bastidores. Elizabeth enfrentou o desafio único de lidar com gravidezes reais durante as filmagens da série. Ao longo da produção de A Feiticeira, ela engravidou 3 vezes, o que exigiu soluções criativas para adaptar essas situações ao enredo. A primeira gravidez de Elizabeth Montgomery ocorreu e seu filho nasceu em julho de 1964. Isso representou um dilema criativo para os produtores da série, já que incorporar gravidezes à trama de uma série de TV não era uma escolha convencional na época. Normalmente, na indústria do entretenimento, quando uma atriz engravida, são feitos esforços para esconder a gravidez do público usando vários truques, como ângulos criativos de câmera, figurinos estrategicamente escolhidos ou enredos que afastam temporariamente a personagem. No entanto, A Feiticeira adotou uma abordagem diferente. Os produtores decidiram incluir 2 das gravidezes de Elizabeth Montgomery no roteiro da série, em vez de escondê-las. Essa decisão levou à introdução de 2 novos personagens na família Stephens, Tabitha e Adam. Naturalmente, os poderes mágicos de Samantha tiveram um papel nesses enredos, resultando no nascimento de seus filhos na série. Essa abordagem inovadora para lidar com as gravidezes de Elizabeth Montgomery permitiu que ela continuasse interpretando Samantha e, ao mesmo tempo, adicionou uma nova dinâmica ao programa ao expandir a família Stephens. Foi uma mudança em relação aos métodos usuais empregados em Hollywood para lidar com situações semelhantes e permanece como um aspecto notável na história da série. A decisão de incorporar as gravidezes no enredo demonstrou o compromisso do programa em abraçar as circunstâncias da vida real e encontrar maneiras criativas de integrá-las ao mundo fictício de A Feiticeira. De fato, o relacionamento de Elizabeth Montgomery e Bill Asher, na vida real, estava longe de ser perfeito. Embora eles interpretassem um casal feliz na tela, seu romance fora das câmeras era marcado por diversos desafios. Bill Asher, que já era um diretor de sucesso quando se casou com Elizabeth Montgomery em 1963, era conhecido por ter múltiplos casos extraconjugais durante o casamento. Essas infidelidades, ao que tudo indica, causaram um impacto significativo na relação do casal. As traições de Asher foram uma fonte de grande sofrimento para Montgomery, que ficou profundamente magoada com suas ações. Em resposta às infidelidades de Asher, Elizabeth Montgomery também se envolveu em um relacionamento extraconjugal com Richard Michael.
esse caso agravou ainda mais as tensões em seu casamento com Asher. A traição de ambos os lados contribuiu para o desgaste da relação. O casamento, que parecia promissor no início, começou a desmoronar, deixando evidente que eles não poderiam continuar juntos como um casal. Apesar das dificuldades em suas vidas pessoais, Elizabeth Montgomery e Bill Asher conseguiram manter uma relação profissional durante as gravações de A Feiticeira, que chegou ao fim em 1972. No entanto, o casamento deles acabou oficialmente em 1973 com o divórcio. As infidelidades mútuas e o estresse resultante desempenharam um papel significativo no término da união. Nas temporadas finais de A Feiticeira, a decisão de Elizabeth Montgomery de continuar no programa foi motivada principalmente por considerações financeiras, segundo William Pilato. Após a quinta temporada, Montgomery já estava cansada de seu papel na série e chegou a tentar deixar o programa. No entanto, a ABC fez uma oferta financeiramente irresistível. Eles ofereceram uma quantia substancial de dinheiro, tornando impossível para ela recusar a proposta de continuar na série. Pilato revelou que, na última temporada de A Feiticeira, era evidente que Montgomery havia perdido grande parte de seu entusiasmo pelo papel. Ele mencionou que, em alguns episódios, ela aparecia sem sutiã, possivelmente como um gesto sutil em apoio ao movimento de liberação feminina da época. Seu comportamento sugeria que ela já não estava tão envolvida com o papel como nas temporadas anteriores. Sua vontade de explorar outras oportunidades de atuação era clara. Quando seu contrato com a ABC chegou ao fim, a emissora fez outra oferta financeira substancial para tentar mantê-la no programa. Contudo, Montgomery recusou. Após 8 temporadas, ela sentiu que era hora de se distanciar do papel de Samantha Stephens o máximo possível. Buscando papéis mais desafiadores e diversificados, ela se dedicou a trabalhos que a ajudassem a romper com o mundo mágico de A Feiticeira. Isso incluiu interpretar uma vítima de agressão sexual em A Case of Rape e assumir o papel de uma assassina a machadadas em The Legend of Lizzie Borden. Um encerramento simples para A Feiticeira. A decisão de encerrar uma série de TV tão querida geralmente envolve criar um final cativante, que ofereça um desfecho à trama e deixe uma impressão duradoura no público. No entanto, no caso de A Feiticeira, as circunstâncias em torno de seu encerramento foram um pouco diferentes. Além de Elizabeth Montgomery, que já estava cansada de seu papel e desejava seguir para novos projetos, não era comum na época os criadores de séries saberem com antecedência se sua produção seria renovada para outra temporada. Assim, não havia uma necessidade urgente de criar um desfecho definitivo para a trama. Um episódio comum com uma história típica bastava como episódio final. O que levou ao fim de A Feiticeira? O episódio final, intitulado A Verdade, Nada Além da Verdade, para Me Ajuda Sam, não apresentou uma grande cena de encerramento, mas sim uma história que era, na verdade, um remake disfarçado de um episódio anterior da série. Nesse último capítulo, Endora, a mãe de Samantha, dá a Darren um alfinete que o obriga a sempre dizer a verdade. Curiosamente, esse enredo já havia sido usado em um episódio de 1965 chamado Speak the Truth. Após 7 anos no ar, parece que os estúdios contavam com o fato de que o público talvez não se lembrasse do episódio anterior e não perceberia a repetição evidente da trama. O objetivo do enredo era testar a lealdade de Darren a Samantha. Considerando que a série já tinha durado 8 temporadas e produzido mais de 250 episódios, estava mais do que claro que ele era, de fato, dedicado a ela. Um final morno para uma série icônica. O episódio final contou com a participação de Sarah Seeger.
que já havia feito algumas aparições como convidada em episódios anteriores. Porém, o episódio não alcançou a qualidade e o charme das temporadas iniciais, decepcionando muitos fãs. Em resumo, não houve uma cena marcante que encerrasse a série, mas sim um episódio inteiro que simbolizou o fim de A Feiticeira. Com audiências consistentemente baixas e o desejo da estrela principal de seguir em frente, ficou evidente que a série havia chegado ao seu término. Apesar de um final um tanto insatisfatório, A Feiticeira teve uma trajetória bem-sucedida e memorável, permanecendo viva no coração dos fãs até hoje. Álcool, no set de filmagem. Durante os anos 1960, as regras e práticas relacionadas ao consumo de álcool nos sets de filmagem eram bem diferentes das de hoje. Naquela época, não era incomum que os atores recebessem bebidas alcoólicas de verdade para consumir em cenas em que seus personagens precisavam beber. Isso significava que, em produções televisivas e cinematográficas, os atores frequentemente utilizavam álcool real para dar uma aparência mais autêntica às cenas. Contudo, essa prática trazia desafios e possíveis consequências. Após várias repetições de uma mesma cena envolvendo bebidas, os atores podiam acabar ficando levemente embriagados, o que impactava tanto sua atuação quanto seu comportamento. O uso de álcool real nos sets durante os anos 1960 reflete as normas culturais e práticas da indústria daquela época. Atualmente, essas práticas mudaram significativamente. Na maioria das produções, o uso de bebidas alcoólicas foi substituído por alternativas não alcoólicas, garantindo maior segurança e profissionalismo para os atores durante as gravações. Essa mudança reflete uma conscientização crescente sobre os riscos associados ao consumo de álcool em ambiente de trabalho e o impacto que isso pode ter na saúde e na performance dos envolvidos. A História de Duas Mulheres, A Feiticeira e Ginny é um Gênio, foram dois programas de TV muito populares dos anos 1960, que compartilham diversas semelhanças marcantes. Ambas as séries apresentavam protagonistas loiras, bonitas e com poderes extraordinários, frequentemente envolvidas em situações cômicas e, por vezes, mágicas. Em Ginny é um Gênio, a personagem central é Ginny, uma gênia que vive em uma garrafa, interpretada por Bárbara Eden. Ginny possuía habilidades mágicas e podia realizar desejos, mas seu poder mais significativo era a capacidade de se apaixonar por um astronauta, Tony Nelson, que trabalhava na NASA. O romance entre Ginny e Tony era um elemento central da série, e grande parte do humor vinha do contraste entre o mundo mágico de Ginny e a vida científica e pragmática de Tony como astronauta. Por outro lado, A Feiticeira gira em torno de Samantha Stephens, interpretada por Elizabeth Montgomery, uma bruxa casada com um mortal, Darren Stephens. As habilidades mágicas de Samantha frequentemente levavam a situações divertidas e, às vezes, caóticas, enquanto ela tentava equilibrar seus poderes sobrenaturais com o desejo de levar uma vida normal no subúrbio. As semelhanças entre as duas séries não se limitavam às protagonistas e seus poderes mágicos. Em certos momentos, os enredos de A Feiticeira e Ginny é um Gênio também se sobrepunham, apresentando tramas em que Ginny e Samantha enfrentavam dilemas ou desafios semelhantes devido aos seus dons. Havia rumores de que Elizabeth Montgomery ficou insatisfeita quando Ginny é um Gênio estreou. No entanto, mais tarde, ela esclareceu que qualquer descontentamento que pudesse ter sentido não era direcionado aos membros do elenco, como Bárbara Eden, Ginny ou Larry Hagman. Em vez disso, sua frustração estava relacionada a sentimentos pessoais sobre a série, que talvez fosse vista como uma concorrente direta ao sucesso de A Feiticeira. Cortando cantos no guarda-roupa.
A série de TV A Feiticeira conseguiu manter um orçamento relativamente pequeno para figurinos, o que resultou em práticas curiosas nos bastidores. Inclusive, figurantes e atores coadjuvantes eram frequentemente instruídos a trazer roupas de seus próprios guarda-roupas para usar nas gravações. Essa abordagem econômica também se estendia aos personagens principais. Em algumas ocasiões, tanto Samantha quanto Endora, interpretadas por Elizabeth Montgomery e Agnes Moorehead, usavam figurinos que vinham diretamente dos armários pessoais das atrizes. Esse cuidado com o orçamento apresentava desafios únicos para a produção, especialmente porque Samantha era a personagem central e seu guarda-roupa era um elemento crucial para o charme da série. As roupas de Elizabeth Montgomery muitas vezes serviam como base para os figurinos de Samantha ao longo da série. Isso significa que muitos dos vestidos e conjuntos icônicos usados pela personagem eram, na verdade, peças que pertenciam à atriz. Além disso, a série apresentou Serena, a prima travessa e, às vezes, maliciosa de Samantha. Esta personagem exigia seu próprio conjunto de figurinos, aumentando ainda mais a pressão sobre o departamento de figurino. Para tornar a situação ainda mais intrigante, Serena foi creditada com o pseudônimo Pandora Spocks, uma brincadeira com o mito da Caixa de Pandora. Essa atriz fictícia chegou até a receber cartas de fãs, refletindo a abordagem criativa do programa para manter a ilusão de que se tratavam de personagens totalmente distintos. Um toque de amizade nos figurinos. Um dos itens de figurino mais icônicos de A Feiticeira era o broche de diamante de 8,5 quilates em estilo Old Mine, que Endora usava constantemente. O mais fascinante é que essa joia deslumbrante pertencia, na verdade, a Agnes Moorehead, atriz que deu vida à personagem. Elizabeth Montgomery, que interpretava Samantha, tinha um carinho especial pelo broche. Quando Agnes Moorehead faleceu, ela deixou o acessório de herança para sua filha de TV, criando uma conexão emocional tocante entre as atrizes tanto na tela quanto fora dela. Esse broche tornou-se, assim, um símbolo da amizade duradoura e do vínculo único que ambas compartilharam durante os anos de trabalho em A Feiticeira. Além disso, era comum a reutilização de figurinos devido a limitações orçamentárias e questões práticas. Essa prática também se aplicava ao elenco de A Feiticeira, revelando um aspecto carinhoso e eficiente do processo de produção. Embora reciclar figurinos fosse algo padrão na indústria, o que destacava A Feiticeira era a amizade fora das câmeras que florescia entre os membros do elenco. As relações próximas que os atores e atrizes cultivaram iam além do ambiente profissional, formando laços genuínos que se estendiam para suas vidas pessoais. Essas amizades desempenharam um papel significativo no compartilhamento de peças do guarda-roupa entre o elenco. Não era apenas uma questão de economia, mas também um reflexo da camaradagem e do respeito mútuo que existia entre os atores. A disposição para dividir roupas e outros itens de figurino exemplificava o calor e a solidariedade que caracterizavam a equipe de A Feiticeira. O vínculo fora das telas acrescentava profundidade à química do elenco em cena e tornava a série ainda mais cativante para o público. Essa demonstração de afeto genuíno e apoio mútuo é um aspecto único e comovente da história do programa. A verdade sobre os figurinos e um episódio marcante em A Feiticeira. Os bastidores de A Feiticeira revelaram não apenas os aspectos práticos da produção televisiva, mas também as conexões genuínas e duradouras forjadas entre os membros do elenco. Após o término da série, alguns de seus astros enfrentaram eventos infelizes, e durante as filmagens houve incidentes marcantes, incluindo uma tragédia que se entrelaçou com a história do programa. Um desses episódios ocorreu durante a gravação de Eu Confesso, Eu Confesso. Nesse episódio, um momento significativo de conflito entre os personagens principais,
Darren e Samantha é mostrado. Darren fica furioso com Samantha pelo uso excessivo de seus poderes mágicos. No entanto, o que torna esse episódio particularmente memorável é que sua exibição foi interrompida para anunciar o trágico assassinato do líder dos direitos civis, Martin Luther King Jr. O assassinato, ocorrido em 1968, abalou profundamente os Estados Unidos, sendo um marco na história do país. A notícia se espalhou rapidamente, interrompendo programas de TV e transmissões para informar o público. A Feiticeira foi um desses programas afetados, refletindo o impacto desse momento histórico na mídia da época. Sobre o rumor de que o movimento da boca de Samantha fazia seu nariz mexer, é importante esclarecer que narizes humanos não possuem músculos que permitam tal movimento. Essa ideia provavelmente surgiu de um mal-entendido ou de uma interpretação errada dos trejeitos de Elizabeth Montgomery ao interpretar a famosa mexida de nariz de Samantha. E por que a feiticeira saiu do ar? Se você tem alguma opinião sobre os motivos que levaram ao fim da série, compartilhe nos comentários. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.